No Momento Prisma de hoje, nós vamos exercitar aquilo que aprendemos na nossa aula teórica utilizando o nosso software GraphPad Prism, na versão 8.0. Então nós vamos calcular a medida de tendência central, isso é, média, moda e mediana, de alguns conjuntos Então, nós vamos calcular as medidas de tendência central para alguns conjuntos de dados. Vamos lá, então. Para o Momento Prisma de hoje, cujo objetivo é calcular medidas de tendência central, eu separei aqui alguns exemplos de variáveis diversas. A primeira variável em questão aqui é a variável peso dos animais. Então, eu tenho um conjunto de 10 animais onde cada animal possui um dado peso em gramas. Então, nós temos aqui os nossos dados brutos do peso desses 10 animais, e aí eu vou proceder com a análise. No caso aqui, nós podemos perceber que no caso aqui da variável em questão, peso, que esta variável é uma variável quantitativa contínua, tendo em vista que o peso desses animais pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo de valores. Aqui nós estamos com o valor fechado, isso é, o valor inteiro. Entretanto, a depender da exatidão da nossa balança, nós podemos pesar esses animais com uma precisão de décimos, centésimos ou até mesmo milésimos de grama. De tal forma que essa variável, a variável peso, ela é sim uma variável quantitativa medida em nível contínuo. Então, para esse tipo de variável, a medida de tendência central que faz mais sentido é a média. Como proceder então para o cálculo da média? Eu vou aqui selecionar os valores, vou copiar esses valores e vou para o meu ambiente Prisma. Aqui no ambiente Prisma eu vou precisar criar uma planilha ou tabela de coluna e vou entrar com valores simples, isso é, não vai haver replicata nos valores. Cada valor vai entrar de forma individual. Crio aqui a minha planilha e colo os valores aqui. Então, nós temos aqui os mesmos valores que temos aqui na nossa planilha. Como é que eu faço para calcular no Prisma a média desses pesos aqui? O Prisma, na aba de análises, tem uma análise de coluna chamada de estatística descritiva. E é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer estatística descritiva. O cálculo de média, moda, mediana, entre outros, nada mais é do que estatística descritiva. Então, eu seleciono estatística descritiva e clico aqui. Ele vai abrir para mim essa aba de escolhas, onde aqui em cima eu tenho a seleção de parâmetros básicos, como, por exemplo, média, desvio padrão e erro padrão da média. Eu posso, por exemplo, somar os valores de uma coluna. Eu posso calcular o valor mínimo e máximo e a amplitude. E posso calcular a mediana e os quartis que eu quiser, ou percentis que eu quiser. Além desses aqui, eu ainda vou ter outras, que são os parâmetros avançados, coeficiente de variação, curtose, percentil, se eu quiser calcular aqui, média geométrica, enfim, uma série de outros valores que não é o caso aqui da aula de hoje. Além do mais, eu posso calcular também intervalos de confiança, que também não é o objetivo da aula de hoje. Então, para esses dados específicos, o que eu vou querer é calcular a média. Então, eu clico essa opção aqui e clico em OK. O Prisma, então, com base nos dados dessa tabela ou planilha, ele calcula aqui nos resultados a estatística descritiva, que eu solicitei. No caso aqui, ele calculou para os 10 elementos que constituem a amostra a média de 210,4 gramas. Ele também vai me dar automaticamente o desvio padrão, que foi 18,28, e o erro padrão da média, que foi 5,78. Essas duas medidas de variabilidade nós vamos tratar em uma aula mais adiante, que são o erro padrão da média e o desvio padrão.
Porém, aqui nós já obtemos aquilo que era desejado, que era a média do grupo. Então, aqui eu calculei a média. Aqui na minha planilha, que eu tenho meus dados, eu tenho, por exemplo, notas. Eu fiz um teste, apliquei um teste com vocês, por exemplo, e aqui eu tive as seguintes notas, que podem variar de 0 a 10. Então, eu vou selecionar essas notas, vou copiá-las e lá no Prisma eu vou criar uma nova tabela para calcular aquilo que eu desejo. Então eu venho aqui, nova tabela, continua sendo de coluna, continua sendo com valores simples. Venho aqui e colo aqueles valores, certo? Então, no caso aqui, eu tenho notas de um teste que variam de 0 a 10. Aqui eu posso, mais uma vez, calcular a média desses valores. Por quê? Porque as notas, também a depender do meu grau de exatidão na correção, elas podem variar em décimos, ou até mesmo em centésimos, o que é um exagero. Então, a nota se constitui aqui em uma variável quantitativa também contínua. Entretanto, se a nota só permitir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos, fechado, aí eu já estou diante de uma variável quantitativa, só que dessa vez discreta, onde não permitem valores fracionados. Digamos que nesse caso específico das notas, a variável aqui seja discreta, isso é, eu apenas dou um valor inteiro para cada questão respondida. Ou você acerta e recebe um ponto, ou você erra e recebe 0 ponto. Então, nesse caso aqui, eu posso calcular sim o valor médio, mas eu também quero calcular a mediana desses dados. Como é que eu faço? Mais uma vez, análise. Na análise de coluna, eu vou em estatística descritiva. Eu venho para essa tela de escolha. Gente, essa tela de escolha vai ser uma das telas que vocês mais virão. Porque aqui a gente vai ter o grosso da nossa estatística descritiva. Certo? Então, eu vou querer a média e também vou querer aqui os quartis onde eu calculo a mediana. Clique em OK. E aí ele vem para o meu segundo conjunto de resultados. Veja que aqui eu tenho 16 valores, então meu N é igual a 16. A mediana calculada é 7. O percentil 25, ou o primeiro quartil, é 5,25. E o quartil 3, ou percentil 75, é 7. A nossa média deu 6,25. E os outros valores aqui de desvio padrão e erro padrão, que também são sempre apresentados aqui. Então aqui eu consegui o meu objetivo. Eu tenho o cálculo da mediana e tenho o cálculo da média. Ah, professor, eu poderia também calcular a amplitude? Sim, seria muito simples. Tudo que você precisa, não é o objetivo da aula de hoje, mas tudo que você precisa é clicar aqui em estatística descritiva, ele volta para aquela aba de escolhas e aqui eu coloco, ó, mínimo e máximo e o range, que em inglês é amplitude. Ele vai acrescentar, então, mesmos dados, só que agora ele acrescenta que o valor mínimo foi 2, o valor máximo foi 9, que a maior nota foi 9, a menor nota foi 2, e a amplitude foi 7. E aqui eu tenho o meu valor médio e o meu valor, meu valor médio e o meu valor de mediana. Vamos a mais um exemplo. Agora eu vou utilizar como dados brutos o nível de satisfação em uma entrevista, onde esse nível de satisfação ele varia de 0 a 5. Então eu tenho o nível 0, completamente insatisfeito, 1 insatisfeito e assim por diante até 5 plenamente satisfeito. Veja que aqui, esse tipo de variável, ele é uma variável que é qualitativa ordinal, porque implica em níveis de satisfação. Então eu tenho desde o nível mais baixo, que é muito insatisfeito, até o nível mais alto, que é plenamente satisfeito, representados aqui pelo valor 0 e 5. Então, em estatística, eu não posso usar palavras, então eu tenho que usar signos numéricos. Então, o nível de satisfação aqui, ele vai ser representado por um valor.
Entretanto, isso não faz dessa variável uma variável quantitativa. Ela continua sendo uma variável qualitativa, no caso aqui, ordinal. Então, eu tenho aqui os indivíduos e cada um das notas que ele atribuiu, ou no caso dos níveis de satisfação que ele respondeu. 3 significa dizer mediamente satisfeito, 4 satisfeito, 5 muito satisfeito, e aí eu tenho valores outros representando assim o nível de satisfação. Então eu vou copiar esses valores aqui. E vou criar uma nova tabela com prisma, valores simples. Eu vou jogar esses valores aqui, certo? Então aqui, como é uma variável qualitativa ordinal, eu posso optar por utilizar tanto a moda como a mediana. Entretanto, eu vou trabalhar originalmente com a moda. Como é que eu faço para calcular a moda? Nós já vimos isso antes. Nós vamos fazer aqui uma distribuição de frequências e com base nos resultados obtidos na distribuição de frequência, facilmente eu vou encontrar a moda. Então eu vou aqui analisar, vou selecionar aqui distribuição de frequências e aqui eu vou pedir para ele computar os valores, certo? Os valores que significa dizer que ele vai computar a frequência absoluta dos valores. Clique em OK. Ele vai calcular a distribuição de frequências. Aqui está baseada no centro da classe, mas isso não vai alterar o nosso exemplo. Se vocês observarem aqui, nós teremos o valor de 2, 3, 4 e 5. Esses foram os valores de nota que apareceram no nosso exame. Se vocês observarem aqui, 2, 3, 4 e 5. Então nós temos aqui a distribuição desses valores com as frequências absolutas. Então, a moda aqui foi o valor 4. Então, a moda aqui é satisfeito, já que aqui é muito satisfeito, aqui é mediamente satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito, que seria 0. Então, nós temos aqui a nossa moda, que é igual a 4, que representa o nível satisfeito. Professor, o senhor disse que nós também poderíamos calcular outras coisas, como por exemplo a mediana também pode ser calculada aqui. Automaticamente, quando você faz uma estatística de distribuição de frequência, nessa aba aqui, em estatística descritiva, se eu clicar aqui, eu já vou ter a minha mediana calculada. Então aqui o meu N foi de 26 valores, o menor valor foi 2, isso é, as pessoas se sentiram apenas mediamente satisfeitas, não chegou em satisfação muito grande, e o máximo que nós tivemos foi totalmente satisfeitas. O primeiro quartil ou percentil 25 foi 3, e o terceiro quartil ou percentil 75 foi 4,25. E eu também tenho aqui a média calculada. A média não faz sentido aqui porque nós estamos tratando de uma variável que é qualitativa ordinal. Então, o que faz sentido aqui ou é a mediana ou, no caso aqui, a moda. E a moda aqui foi 4. Percebam aqui que uma informação muito importante para que você possa utilizar a medida de tendência central adequada é saber classificar a sua variável. Então, você tem que identificar se a variável é quantitativa ou qualitativa, sendo quantitativa se ela é discreta ou contínua, e caso seja uma variável qualitativa, se ela é nominal ou ordinal. Então isso é essencial. Então vamos a um outro exemplo. No próximo exemplo, nós usaremos classes sociais. Então eu entrevistei um conjunto de indivíduos e os classifiquei em 5 classes sociais. Classe A, B, C, D e E. Certo? A classe A são indivíduos que ganham de 20 salários mínimos ou mais. Classe B de 10 a 20 salários mínimos. Classe C de 4 a 10 salários mínimos. Classe D de 2 a 4 salários mínimos. E classe E de 0 até 2 salários mínimos. E aí, como eu disse a vocês, em estatística eu não posso usar palavras ou letras. Eu tenho que sempre usar signos numéricos.
Então eu vou atribuir um valor numérico a cada uma das classes. Então, por exemplo, a classe A eu vou atribuir o valor 5. A classe B eu atribuo o valor 4. A classe C, 3. A classe D, 2. E a classe E, 1. Certo? Os valores aqui poderiam ser atribuídos quaisquer um, mas esses foram os valores que eu escolhi. E aí, de acordo com a renda mensal dessa família, em salários mínimos, eu tenho aqui que esse indivíduo pertence à classe B, porque o signo numérico dele foi 4. Então, ele ganha entre 10 a 20 salários mínimos. Já esse outro aqui, ele pertence à classe E. Ele ganha de 0 a 2 salários mínimos. E aqui eu tenho, nessa coluna, os dados dos indivíduos que foram entrevistados. Então, eu pego esses dados todos aqui. Foram muitos. Copio. E vou lá para o meu Prisma. Aqui eu vou criar uma nova planilha, valores simples. E aqui eu colo esses valores. Então, essa variável, agora melhor explicada, nitidamente é uma variável qualitativa ordinal. Então, nós podemos ordenar as pessoas de acordo com as classes a que pertencem. E essas classes são qualidades. Então, o que faz sentido aqui não é o cálculo da média, e sim o cálculo, por exemplo, ou da mediana ou da moda. Então, vamos usar a mesma dinâmica anterior. Então, eu clico em análise. Posso escolher estatística descritiva ou distribuição de frequência. Mas eu acho que vocês já perceberam que quando eu utilizo distribuição de frequência, na análise descritiva associada à distribuição de frequência, eu já tenho todas as medidas de tendência central calculadas. Então, é muito mais simples vir aqui. Então, seleciono distribuição de frequência. E aqui eu mantenho em uma distribuição de frequências com valores absolutos. Aqui ele me mostra a distribuição de frequência. Então eu tenho aqui da classe 1 à classe 5, quer dizer, da classe E até a classe A. E aqui nós temos a distribuição dos valores de acordo com as classes. Então, se vocês observarem, a moda é 1. Isso é, a moda é a classe E. Então, o valor que mais apareceu foi o valor 1, que simboliza a classe social E. Então, a maioria dos nossos indivíduos pertencem à classe social E. Quanto às outras estatísticas descritivas, tudo que precisamos fazer é clicar aqui. Então, por exemplo, qual foi a mediana? Foi 2. 2 simboliza a classe D. Qual foi o menor valor? 1, obviamente, a classe E. Qual o maior valor? 5, representando a classe A. E aí eu tenho os percentis, ou quartis. No caso, o primeiro quartil é 1, e também equivale ao percentil 25. Então, nós temos aqui que o terceiro quartil é representado pelo valor 2, que também é a mesma coisa do percentil 75. A média aqui foi de 1,74. Então, percebam que ela não faz sentido. Não existe na nossa classificação, né, por classe social, uma classe que equivale a 1,74. Então, isso aqui foi a nossa estatística. Nós tivemos aqui um N de 100. Então, nós tivemos 100 indivíduos entrevistados. Um último exemplo. Nesse último exemplo, eu vou utilizar dados de intenção de voto. Então, aqui eu tenho o candidato A e o candidato B. E aí o que eu vou fazer é atribuir valores que simbolizam o candidato A ou simbolizam o candidato B. No caso, o valor 1 representa o candidato A, enquanto que o valor 2 representa a intenção de voto no candidato B. E aqui, nessa primeira coluna, nós temos os dados. Cada um dos entrevistados disse se ia votar no candidato 1 ou no candidato 2. Eu vou selecionar esses dados, copiar e vou lá para o Prisma. No Prisma eu crio uma nova tabela e colo aqui os valores.
Mesma coisa. Análise. Sim. Antes deixa eu discutir uma coisa com vocês. Ficou claro que tipo de variável é essa? É uma variável quantitativa? Não. É uma variável qualitativa. E ela é ordinal ou nominal? Isso, ela é nominal. Aqui eu não tenho ordens. Né? Eu não tenho uma ordem da menor classe à maior classe. Simplesmente eu tenho uma escolha. Eu tenho um candidato A ou candidato B. Então é simplesmente uma variável qualitativa nominal. Apenas uma característica. Então aqui eu vou proceder com a análise de distribuição de frequências, onde nesse caso específico a única medida de tendência central que cabe é a moda, porque nem mediana eu vou ser capaz de calcular. Então tudo que eu preciso fazer aqui é saber dos valores brutos. Se vocês observarem aqui, vocês verão facilmente que o candidato A foi aquele que teve o maior número de intenções de votos, com 28 intenções de votos. Se eu quiser dar uma olhada na estatística descritiva, eu clico aqui e a única coisa que vai me interessar aqui mesmo é o número total de indivíduos. No caso aqui foram 43 indivíduos entrevistados, tendo em vista que os demais dados aqui não fazem nenhum sentido. Certo? Então vocês aprenderam a calcular as medidas de tendência central e bem como também valores de separatrizes. Os gráficos, vocês já viram que o prisma é uma mão na roda. Os gráficos são automaticamente criados. Então todas as nossas análises estão aqui. Se eu clicar aqui, eu tenho o primeiro gráfico. Eu posso representar esse gráfico de várias formas diferentes. No caso aqui, a representação está sendo com pontos individuais e esse traço aqui, ele representa a mediana. Não é o que eu quero. Aqui eu for o primeiro, eu trabalhei com média. Então eu posso, por exemplo, selecionar um gráfico aqui com uma barra com o erro e selecionar simplesmente média. Pronto, aqui está o meu gráfico, certo? O meu gráfico apresentando apenas o valor médio. Nesse segundo exemplo aqui, eu já calculei mediana e média. Então eu posso usar isso aqui ou usar outras, por exemplo, esse tipo de representação, ou por exemplo, esse tipo aqui, que é o box plot, né, que a gente já viu no exemplo da sala de aula. Então eu posso utilizar isso aqui, representando, por exemplo, mínimo máximo, né, qualquer percentil que eu quiser. Geralmente a gente vai em mínimo máximo. E vejam que aqui tem uma barra mais escura que também está representando a mediana. Ou posso usar um gráfico de barras e aqui eu pedi para ele apresentar em mediana e não em média. Por exemplo, mediana com amplitude. Então essa é a mediana e essa aqui é a amplitude. O mais comum é a gente apresentar isso na forma de um box plot, né? Na forma de utilizar a média, no caso a linha, como valor de mediana. No caso aqui eu vou utilizar o mínimo máximo com mediana. Então aqui eu tenho o valor mínimo, o valor máximo, o primeiro quartil e aqui o terceiro quartil e obviamente a mediana está bem próxima do terceiro quartil. Nessa outra representação aqui, do mesmo jeito eu posso escolher a mediana, ou posso escolher média, no caso aqui também foi um gráfico de mediana. Então posso escolher o box plot, esse aqui. Aqui eu tenho o valor mínimo, o valor máximo, o quartil 1, o quartil 2, que é a mediana, e o quartil 3. E assim por diante. Em cada um desses gráficos aqui eu vou ter, por exemplo, aqui um histograma de distribuição de frequência, aqui um outro histograma de distribuição de frequência, apresentado de uma forma diferente, e assim por diante. Então, cada uma dessas análises vai ter o seu gráfico correspondente. Explorem isso aqui e vejam qual é a melhor maneira que vocês têm de mostrar esses gráficos, certo? Então, por hoje ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.